Senhoras e senhores, vamos então à palestra de abertura do Congresso, convidando o ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça. Boa noite a todas e a todos. Prezado presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, meu querido amigo, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, fraterno amigo, eu acho que está no lugar de meu sobrinho, eu diria, presidente Luiz Carlos Correia Júnior, do Tribunal de Justiça, né? Fraterno amigo. Eu fiquei muito feliz desde a primeira vez em que, em Brasília, eu recebi essa dupla, Luiz Carlos e Luiz Carlos. E eu vi que, com certeza, a partir daquele momento, nós teríamos uma convivência, como sempre tivemos aqui em Minas, no que toca à associação e ao tribunal, e seria uma continuidade de uma irmandade, né? Uma instituição que se complementa com a outra e a outra que se perfaz com aquela primeira, né? Muito obrigado em nome de todos os magistrados mineiros por essa união que vocês dois têm, essas duas autoridades têm. O juiz Frederico Mendes, nosso presidente e também anfitrião nessa noite, ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, um irmão que a vida me deu e, efetivamente, um dos grandes responsáveis por hoje eu estar assentando no Tribunal da Cidadania, emprestando os meus ombros ao Estado de Minas Gerais, para ter naquele tribunal que congrega todos os assuntos nacionais e que Minas Gerais, pela sua tradição, não estava em prejuízo por não ter alguém do Judiciário de Minas Gerais, apesar e, com certeza, ter lá ministros, como é o caso do meu prezado amigo Sebastião, irmão Sebastião, que foi por outra unidade da federação, mas que também sempre defendeu os interesses de Minas Gerais quando chamado a fazê-lo. Muito obrigado, Sebastião. Nosso querido doutor Sérgio Pessoa, representando o governador Romeu Zema, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Tadeu Leite. A minha assessora no tribunal esses dias chegou e falou, olha, tem o presidente da Assembleia Legislativa querendo visitá-lo. E eu falei, deve ser o Tadeuzinho. Quando ele entrou, ela ficou, né? Porque, sem dúvida, é um grande, em todos os sentidos, presidente da Assembleia. Nosso eterno ministro, Carlos Mário da Silva Veloso, esses dias eu estava falando sobre Vossa Excelência. Há um nome na história do eleitoral nacional que passa desapercebido. É o nome de Roberto Siqueira. Roberto Siqueira, ele era um ex-funcionário da Prodenge, trabalhava comigo na direção do foro, e Vossa Excelência dirigiu um ofício à época, salvo engano, ao desembargador Lúcio Urbano, solicitando a liberação do Roberto Siqueira para que ele trabalhasse na construção da urna eletrônica. E isso foi feito. Acredito que hoje ele já esteja em memória, mas é bom que o conhecimento de todos os juízes, principalmente os juízes eleitorais, no sentido de que Roberto Siqueira foi uma pessoa importante na construção dessa forma de cidadania, que é o sufrágio através da urna eletrônica. Urna eletrônica que o Superior Tribunal de Justiça, há cerca de 30 dias atrás, escolheu como instrumento das votações doravante naquele sodalício, né? Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores, nosso querido amigo, doutor Jarbas Soares Júnior, presidente da Escola da Magistratura, desembargador Nelson Messias de Moraes, fizemos uma grande parceria, Vossa Excelência na presidência e eu como primeiro vice-presidente. A grande parceria foi só no sentido de Vossa Excelência, porque eu só atrapalhei, a verdade foi essa. Desembargadora Mônica Cifuentes,
representando o Tribunal Regional Federal e seu presidente, o desembargador Valisney Oliveira, o meu prezado amigo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Ramon Tássio, que, com seu conhecimento musical, já me deu algumas dicas de como falar ao microfone, e acho que estou indo bem quanto ao sono. Qualquer coisa, por favor, me avise. Querido amigo, desembargador Jadir Silva, presidente do Tribunal de Justiça Militar, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, aqui representado pela querida amiga desembargadora Denise Alves Horta, alegria, conselheiro Gilberto Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado, a defensora pública, querida amiga Raquel Gomes, viu? Muito obrigado. Nas pessoas de vossas excelências, eu queria cumprimentar todos que aqui estão presentes, a minha esposa Gisela, companheira aí de 37 anos, né, Gisela? E tolerando essa vida que levamos, e devo muito a você, Gisela, e a cada um de vocês que aqui está. Eu consigo olhar, eu sempre falo isso quando tenho a oportunidade de retornar a Minas, eu olho aqui no rosto de cada um e vejo que é uma parte da minha história com vocês. Isso é muito importante para mim. Meu querido juiz auxiliar, Armando Guedini, que me acompanha já de longa data na primeira vice-presidência e agora no STJ. Enfim, cada um de vocês que eu não posso, por causa do tempo, nominar, eu quero cumprimentar, agradecer e abraçar efusivamente. É uma alegria fazer a abertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira e ter a satisfação de conversar com vocês, meus amigos, sobre o que nós mais gostamos de fazer: estar juiz, conciliar, instruir, julgar, enfim, pacificar. Eu quero agradecer ao presidente Luiz Carlos, ao presidente Luiz Carlos, pela leveza com a qual vocês cuidam de todos nós, quer no âmbito associativo, quer no âmbito do Tribunal de Justiça, das nossas prerrogativas e também da nossa saúde, do nosso lazer, e, enfim, tudo aquilo que interessa aos magistrados mineiros, e eu ainda me sinto integrante desse judiciário. Eu me lembro que, um dos primeiros congressos que participei, o orador foi o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, né? E, mais adiante, o ministro Paulo Medina também foi orador num dos congressos, né? E eu ficava a imaginar como seria a vida profissional e funcional daqueles dois homens, daqueles dois magistrados em um tribunal superior. E hoje eu consigo responder. É uma vida tão boa quanto ser juiz da primeira comarca no 1º grau. Tão boa quanto ser desembargador do Tribunal de Justiça, né? O que mudou e o que muda é a forma e parte do conteúdo, mas o objetivo é o mesmo: prestação jurisdicional, realização da justiça com aplicação do direito. Hoje compreendo com muito mais profundidade o que significa ser judiciário nacional. É um conjunto de mulheres e homens abnegados, compromissados e que se complementam, jamais se excluem. Somos elementos de uma mesma equação cujo resultado esperado é a realização da justiça, em busca de nosso objetivo principal, assim como esteve no vídeo apresentado pela Marges, que é a paz social. Devo iniciar esta fala mediante um reconhecimento que sempre tive e hoje ainda mais acentuado, sobre o quanto o juiz, a juíza, os magistrados mineiros são trabalhadores e técnicos ao julgar, aliando conhecimento e celeridade a bem da sociedade. O judiciário brasileiro, presidente Frederico, é o que mais trabalha no mundo.
temos por volta de 90 milhões de processos em curso, distribuídos por pouco mais de 18 mil magistrados para 215 milhões de habitantes. Minas Gerais segue essa proporção. A China, que visitei oficialmente a convite do Supremo Tribunal Popular, e o nosso querido Caetano, à época estava presente. Eu cito o nome do Caetano porque esta semana ele fez a sua última sessão no Poder Judiciário de Minas Gerais e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Caetano foi meu colega de segunda turma, segunda Câmara, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por 18 anos. Se eu tiver sempre que citar um paradigma, um modelo de magistrado, eu sempre citarei você, Caetano, porque assim eu o reconheço. Querido Marcelo Piragibe também nos acompanhou naquela oportunidade. A China, ela tem 40 milhões de processos para 300 mil magistrados, numa população de 1,4 bilhão de pessoas. Então, a diversidade de conhecimento exigido de nossos magistrados supera qualquer outra atividade. Decidimos da simples falta de um pagamento numa relação locatícia a uma alta e complexa situação humanitária. Por isso, a formação do magistrado, a continuidade da formação, ela é essencial, como ocorrerá neste Congresso. Minas Gerais, eu testemunho isso com profundidade hoje no Superior Tribunal de Justiça, efetivamente congrega as regiões do Brasil, o que faz com que decidamos aqui as causas mais variadas de saúde, meio ambiente, tributárias, econômicas, de consumo, com técnica e sensibilidade. E, por isso mesmo, o juiz mineiro sempre foi uma referência para os tribunais superiores. O quadro temático e a qualidade dos expositores deste terceiro Congresso da Magistratura contribuirão para a atualização de nosso conhecimento, porque são assuntos odiernos e importantes, o que é salutar, pois a perspectiva é que o judiciário seja chamado cada vez mais a decidir os mais variados assuntos, especialmente nessa fase que tem início, que eu reputo como a fase de transição na evolução social mais importante, que é da virtualidade, da inteligência artificial, quando a tendência é aumento do número de processos, o que representa a confiança do povo, o povo deposita em nossos ombros, e que haveremos de carregar com orgulho e dedicação. A magistratura nos escolheu e nos envolveu com o seu manto judicial para pacificarmos. Isso é um fato, esta é uma verdade. Pacificar pode ser no âmbito social da nossa atuação, quando buscaremos conciliar pessoas, restaurando não apenas o patrimônio que possa ter sido ofendido, mas principalmente as relações de amizade, as relações de vizinhança. Pacificar pode ser, em sequência, prolatar uma decisão judicial, sentença ou acórdão, via da qual expressaremos a vontade do Estado que nós representamos. Pacificar é proferir decisão igual, juridicamente simétrica, para questões idênticas, privilegiando o princípio da isonomia. O Brasil passou por conturbadas situações nas quais o povo resolveu definir novas linhas constitucionais. A Constituição, como todos sabem, nada mais é do que uma carta que o povo escreve aos seus futuros governantes e administradores, e o faz através de seus lídimos representantes escolhidos pelo sufrágio universal, os constituintes. O povo, que é fonte e destinatário de todo o poder em um ambiente democrático, confiou o seu destino à nossa instituição, o judiciário,
a partir de quando estabeleceu a soberania do Estado de Direito e comunicou que a ninguém será dado fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de uma lei. Passamos, então, a partir de 1988, a ser um Estado das leis, como a democracia exige, no qual ninguém será processado ou julgado, senão pela autoridade competente, sob o devido processo legal e com amplo direito de defesa. E o povo elegeu um pedestal para a justiça, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça seria e será subtraída da apreciação de um juiz. A sociedade afirmou-se, então, no pilar forte do poder judiciário como sustentáculo da nação e do Estado. E nossos ombros são emprestados para tão pesado fardo, tão incompreendida e difícil missão, quase sobre-humana, de julgar através da busca da verdade real para efetivarmos a justiça. É dessa difícil busca que advém a reflexão sobre a nossa existência dentro desse contexto, sobre o que fazemos, por que fazemos e o que haveremos de fazer para ser juízes completos, como de nós esperam aqueles que clamam perante nós por um direito. Sempre ouvi esses clamores. Cada um de vocês, juíza e juiz, desembargadora e desembargador, ministros, também sempre ouviram e continuarão a ouvir, porque são magistrados. A magistratura não se esvai com o tempo de serviço. A magistratura é perenidade na oitiva dos clamores sociais, ministro Carlos Mário Veloso. Clamores que há 36 anos os ouço. Muita vez na madrugada, quando acordo pensando em um determinado recurso. Já ouvia esses clamores quando monitor na assistência judiciária da Universidade Federal de Uberlândia. Como advogado dativo, depois, na minha querida Ibiá, terra natal, juntamente com a minha querida Gisela, quando lá advogávamos, fazendo júris gratuitos, trabalhando em ações trabalhistas que os advogados locais não aceitavam patrocinar. Depois, enquanto juiz nas diversas comarcas que passei, como desembargador e hoje como ministro, agora numa dimensão nacional, eu continuo a ouvir clamores sociais e pessoais que me chegam cotidianamente enquanto não decido aqueles casos que estão à minha mesa. Casos que me fazem refletir que não é fácil exercer a função de juiz, pois cada processo representa um bem da vida de um semelhante que o busca, confiante na justiça que encarna, que todos nós encarnamos. Dessa contradição entre o ato daquele que pleiteia e o ato daquele que resiste, contesta, e o meu veredito, o veredito de cada um de vocês, surge a compreensão mediana do que é ser magistrado, como devemos atuar na vida funcional e pessoal nessa missão não apenas de julgar, e sim de exercer a magistratura. Portanto, devemos ouvir os clamores das partes com os ouvidos da lei, enxergarmos com os olhos da lei e julgarmos segundo a lei que juramos respeitar quando assumimos a magistratura. Mas que tenhamos também coragem de fazê-lo quando haja lacuna na legislação, porque esse é um dever para com o ser humano que está em situação diferente, mas que merece o respeito e consideração, ainda que para ter negado seu pleito ou receber uma condenação. A nossa caneta que impõe a pena para repudiar um ato deve ser a mesma, leve e suave com quem cumpre seu dever de cidadão, mas forte e responsável para fechar as portas do cárcere às costas daquele que feriu o ordenamento, mas também, de um dia, para libertá-lo, recuperado para a sociedade. Assim é a missão de magistrado. A magistratura é muito mais profunda e humana que a mera jurisdição. Jurisdição estatal e fria.
A jurisdição se esgota com a sentença que apreciou o fato, bastando ser equidistante, isenta à luz da lei. A magistratura exige mais. Exige estado de consciência de realização de justiça, na medida certa, a tempo e a modo, e que compõe um dilema e recompõe o tecido social que foi vitimado. Magistratura só existe quando acoplada à humanidade. Ao juiz não é fácil cumprir a sua missão e cumprir uma Constituição da República como a nossa, em cujo preâmbulo está inscrito que somos um Estado democrático destinado a assegurar o direito social, o direito individual, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade como valores supremos de uma sociedade fraterna. Repito, fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Frisei, fraterno. Fraterno significa irmão, fraternidade equivale à compreensão sobre o que aflige o outro. E nós trabalhamos com processo, e dentro do processo só há aflições. A aflição está nas atitudes de fazer o bem, o fraterno está nas atitudes de fazer o bem voluntariamente, como fazemos nos diversos programas que a AMARS tem, que o Tribunal de Justiça tem. Fraternidade estará também na oferta célere, justa e segura da jurisdição. Após uma vida, 36 anos, indo para 37 anos de magistratura, penso que a fraternidade judicial humaniza muito mais a juíza e o juiz que a exerce do que aquela pessoa a quem é direcionada. Atualmente, até o rígido Código de Processo Civil adota os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição brasileira, abandonando uma visão puramente jurídica ao disciplinar que, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências de bem comum, além de promover a dignidade da pessoa humana, principalmente nessa fase em que estamos a viver. Fase, ao meu sentir, a mais evolutiva da sociedade e, por isso mesmo, um verdadeiro campo de provas para os magistrados. A internet e seu poder, que propicia a aplicação da inteligência artificial, de tecnologia de informação, principalmente para identificação, agrupamento e transferências de dados, que facilita a administração da justiça, especialmente na gestão processual. Porém, como no mundo material, se não for utilizada com ética, poderá ser geradora de maldades. Em breve, nosso serviço aumentará muito. Já estamos estudando sobre isso. Em breve, o novo Código Civil, numa inovação cultural jurídica de alteração na forma de testar a legislação. Um código, por tradição, reúne as leis submetidas e aprovadas pela sociedade. Justiniano fez isso com o Corpus Iuris Civilis. Contudo, a evolução social, ela está tão rápida que exige celeridade nessa fase de comunicação de massa e exige a legislação para acoplar a esse fato social, que o Código Civil abarcará regramentos que antes passariam por uma lei específica que o tratasse individualmente, que testasse aqueles dispositivos jurídicos. Teremos agora, no Código Civil, por exemplo, a legitimação dos animais não humanos, os nossos pets, que passam a deter direito de personalidade a ser exercido através de representação. Isso nada mais é do que a lei acompanhando a jurisprudência mudando a lei. O STJ, já em 2008, julgou o direito de 2 papagaios da flora nacional de não serem soltos
no meio ambiente e continuarem sob a tutela do seu tutor, porque ali seria melhor para a sua qualidade de vida, já que ele teria muita dificuldade de recuperar-se no meio natural. Depois, por volta de 2014, o STJ também julgou o caso dos 2 chimpanzés, Meg e Deb, que também receberam uma decisão mais ou menos nesse sentido. Com o Código Civil, preparem-se todos vocês e preparemos todos nós. Os contratos virtuais, eles virão numa velocidade, como o nome já indica, velocidade virtual, né? Eles criarão relações contratuais de milhares e milhares, e principalmente com negócios que poderão não ser aceitos por aqueles a quem eles serão enviados. Essa massa criará um conjunto muito igual de pleitos judiciais. E já partindo para o encerramento, eu gostaria, senhor presidente do tribunal, senhor presidente da MARS, presidente da nossa AMB, a todos aqui presentes, de dizer que nós não podemos eternamente reclamar do parlamento a ausência de legislação. Nós temos que trabalhar com a legislação que temos. E, ao chegar ao STJ, eu tive uma certa dificuldade em compreender, porque lá aportam os recursos de todo o país, porque os tribunais brasileiros não aplicam a regra expressa do Código de Processo Civil, que determina, através do seu artigo 55, que no primeiro grau o juiz junte, congregue todos os processos que tenham, todas as ações que tenham o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Esta é uma evolução do Código de 73, que exigia que fosse entre as mesmas partes. E o Congresso atendeu aos pleitos do Judiciário e retirou essa das mesmas partes, deixando só a matéria. Para quê? Para que haja celeridade, haja rapidez no julgamento. O mesmo se diz do artigo 930, que determina que também os processos com o mesmo pedido, os recursos com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, sejam distribuídos ao desembargador prevento, que os deverá julgar conjuntamente. Código de Processo Civil, todos nós aprendemos nos bancos acadêmicos, que é uma regra que não pode ser interpretada ao bel prazer de cada magistrado. Ele tem que ser cumprido como lá está escrito. E isso é salvaguarda de isonomia, né? Então, o futuro exige que definamos a causa. Depois, a sentença irradiará efeitos para outros casos que discutam essa causa. A sociedade tem direito de ver a sua causa julgada por um juiz, e não que cada caso de uma causa seja julgada por todos os juízes que tenham competência dentro daquele grupo. Então, dentro de um grupo de juízes competentes para julgá-la, há de ser resguardada a prevenção daquele que recebeu primeiramente a aleatória distribuição, a atrair a conexão dos outros processos com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir para o julgamento conjunto. Se não fizermos isso para o futuro, se o judiciário continuar a julgar caso a caso aquilo que deve ser também julgado em massa repetitivamente, o quantitativo não tratado como massa assoberbará o judiciário. E a cada vez mais a sociedade buscará formas alternativas ao judiciário para compor as suas controvérsias. Quanto mais eu exerço a magistratura ao nível superior, mais me convenço que, se aplicarmos as teses resultantes de IRDR dos tribunais locais, de repetitividade do STJ, de repercussão geral do Supremo, mais equânime e mais justa, com tratamento igualitário, serão as nossas decisões. Mais célere e segura será essa prestação de justiça.
E eu percebo ainda, pelo tempo que estive no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à frente dessa área durante 10 anos. 8 anos como adjunta à primeira vice-presidência e depois mais 2 como vice-presidente. Há uma correlação positiva entre o replicar decisório sedimentado, a diminuição no acervo dos tribunais, a segurança jurídica com a preservação da igualdade da decisão e a possibilidade de reserva da cognição humana, que terá mais tempo para decidir aqueles casos diversos, aqueles que não estão sob teses firmadas, né? E para isso, a automação, presidente Luiz Carlos Corrêa Júnior, a automação que nós tínhamos em 2015, 2016, 2017, ela foi muito importante e continua sendo muito importante. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião estava lá, cerca de 15 dias, 20 dias atrás, constituiu uma comissão para cuidar da inteligência artificial e dessas sistemáticas de reprodução de julgamento, né? Eu integro essa comissão juntamente com 2 outros ministros. Então, é preciso usar essa replicação para os casos iguais, já firmados em tese. É um conhecimento que os novos tempos exigem que seja aplicado. Senão, nós não acompanharemos o quantitativo de demandas que nos chegarão dia a dia, né? É preciso, então, lembrarmos do que ocorreu nas grandes núpcias do mundo jurídico, quando a filosofia grega e a prática dos jurisconsultos romanos construíram a forma de judiciário que nós temos hoje. Ao ler a grade de exposição, conhecendo como conheço os expositores, senhor presidente Damares, eu senti o quão importante é a união entre o Tribunal de Justiça, nossa sede jurisdicional, estatal e responsável pela jurisdição, e da AMARS, que Vossa Excelência tão bem preside, a exemplo do presidente Corrêa Júnior. Esta AMARS como porto seguro para muitos momentos, né, e também como coadjuvante da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, na formação do magistrado, hoje sob a condução serena e competente do querido Saulo Versiani Pena, que está aqui presente com o seu assessor Maurício, desembargador Maurício Pinto Ferreira. Então, os temas que serão tratados nesse congresso são efetivamente importantes. O enfrentamento das ações clandestinas que destroem o meio ambiente, e temos mais de 400 pessoas presas Brasil afora por atearem fogo à natureza. É algo que não merece ser sequer comentado, de tão triste que é. Todo mundo viu o que o Brasil sofreu, né? As soluções na recuperação de ativos, providências migratórias de reparação ambiental, mudanças climáticas e sua regulação, direito do mar com proteção ambiental, litigância climática em cortes constitucionais, águas e conflitos socioambientais, a reforma tributária, tão importante, se observarmos que na tributação a sua função fiscal é a que sustenta todos os direitos sociais e fundamentais que a Constituição trouxe para os brasileiros. Literatura e direito, como disse o presidente Luiz Carlos, revisitando Camões, né? Na semana passada nós julgamos o derradeiro recurso sobre o mandado de segurança apresentado por uma associação paulista que queria banir da leitura das escolas Monteiro Lobato. E por causa da forma como ele se expressava em relação aos nossos irmãos de cor negra, né, principalmente, né? Então, o STJ disse que isso é uma parte cultural que ficaria reservada para as próprias escolas e os próprios professores definirem lá dentro, que não seria uma questão jurídica, né, para mudar
essa situação. Os 40 anos da Lei de Execução Penal, o prezado ministro Sebastião, com certeza, sobre isso e sobre os demais temas, muito falar, mas principalmente a inteligência artificial. Eu acho que se o Poder Judiciário não deixar aquela estrutura tacanha, material, de papel que caracterizou o passado e adotar, sem medo, mas com cautela, os sistemas de aplicação de inteligência artificial que hoje nós temos, que não são sistemas de criação, de produção de decisão, mas sim de procura de dados, tratamento de dados, ajuntamento desses dados para, inclusive, julgamento em conjunto, nós estaremos paralisados no desenvolvimento do Poder Judiciário. Esses temas foram muito bem escolhidos e carinhosamente escolhidos pelo presidente Luiz Carlos e também pelo presidente Correia Júnior, nessa parceria que essas duas casas têm feito. Então, a união faz a força, a união fará a força, e a resultante será a boa formação do magistrado e a interação construtiva do respeito mútuo, coadjuvando a prestação jurisdicional coesa, célere e segura. Assim, o Judiciário demonstrará à sociedade que a confiança posta na Carta Constitucional é justificada e continuará a ser retribuída com bons serviços e com a união pacificadora a partir da própria instituição judiciária, sendo pilar firme da democracia. Mas todos nós, novos juízes, juízes mais experientes, juízes mais sedimentados, como já foi citado o desembargador Fernandes Filho aqui, todos nós deveremos continuar a exercer a magistratura, sabedores de que não há humanidade na injustiça, não há justiça na desumanidade, e em ambas não deve haver lacuna da fraternidade. Muito obrigado a todos.